Pessoal, agora vamos falar sobre um assunto importante que todo mundo é curioso, né? Sobre a questão do controle judicial em concurso público. Vamos lá. Como que o Poder Judiciário pode exercer o controle sobre o concurso público? O Poder Judiciário ele faz o controle apenas de legalidade, como é natural, né? O Judiciário não pode invadir o mérito, se miscuir no mérito. Isso é em qualquer controle de atos administrativos, inclusive em relação à realização de concurso público. Então, um controle focado na legalidade. O que o Poder Judiciário pode fazer é identificar vícios no concurso público. Por exemplo, o edital do concurso público estabelecer um requisito não previsto em lei. Isso o Poder Judiciário pode exercer o controle. Tá bom? Aí eu vou te perguntar, professor, mas e quanto à correção da prova? Quanto ao gabarito da prova? Fiz um concurso público, fui lá e tinha uma regra no edital, tinha uma questão que eu não concordo com o gabarito. O gabarito foi contra o entendimento majoritário e etc e tal. E aí, professor, como é que funciona nesse caso? Pode o Poder Judiciário exercer o controle quanto à correção, quanto ao gabarito? O que o Poder Judiciário tem decidido nesse tipo de situação? Em regra, o Poder Judiciário não pode se miscuir na correção do concurso público. Tá? Em regra, você não pode exercer o controle quanto ao gabarito. Eu não posso anular uma questão diretamente lá no Poder Judiciário. Professor, mas isso é absoluto? Porque eu já vi um monte de gente aí tendo provimento judicial, entrando na justiça, conseguindo ganhar e etc e tal. Sim, porque existe uma exceção. Quando que o Poder Judiciário pode se imiscuir, vamos dizer assim, no gabarito da banca? Quando comprovadamente a questão tratar de regra que foge do conteúdo programático da banca avaliadora, tá? Então, o que normalmente você vai impugnar é isso aqui, ó. A questão está fora da ementa, está fora do conteúdo programático. Eu, às vezes, torço para que no futuro o Poder Judiciário até exerça um pouquinho mais de controle acerca disso, em especial quando você tem aquelas questões que são muito literais, mas o judiciário às vezes ele pega mais leve em relação a isso, e o que ele costuma controlar é, isso está no conteúdo programático ou não? Se não estiver no conteúdo programático, anula a questão. Se estiver no conteúdo programático, o Poder Judiciário lava as mãos e não avalia a questão da correção do concurso público. Perfeito. Quarto item que eu quero colocar para vocês é sobre a questão de candidato. Isso aqui é uma pergunta bem relevante, né? A questão do debate sobre a idoneidade do candidato para ocupar cargo, emprego ou função. A questão é o seguinte: vamos supor que um candidato está respondendo a algum tipo de processo. Ele pode ser eliminado do concurso público pelo simples fato de estar respondendo a um processo? Não. Em regra, não, tá? O que o STF já decidiu acerca desse assunto aqui? Esse assunto, às vezes, eu vejo até algumas polêmicas, o pessoal se atrapalhando um pouco com isso. Tá? O STF ele fixou uma tese de repercussão geral em que ele disse que você não pode fazer a eliminação, então vamos colocar aqui, ó. Não pode eliminar um candidato que está concorrendo a um cargo público pelo simples fato de esse candidato aqui responder a inquérito ou ação penal. Pelo simples fato de ele responder a inquérito ou ainda ação penal. Qual que é a regra aqui? Aqui nós vamos aplicar o princípio da presunção da inocência. Eu presumo que esse camarada é inocente, ele só está respondendo a ação pelo simples fato de estar respondendo, ele não pode ser eliminado do concurso público. O STF fala que isso aqui é uma situação que não tem previsão constitucional / instituição por lei. Professor, mas eu posso fazer, isso é absoluto? Não, não é absoluto, tá? O STF, ele só chamou a atenção que às vezes você pode fazer esse tipo de limitação quando você estiver diante de carreiras, eu vou colocar assim, ó, carreiras específicas. Na ocasião
específicas. Que o STF fez esse julgamento, ele estava tratando, ele citou, né, no voto do ministro que conduziu essa questão, ele citou alguns exemplos assim, tipo de magistratura, membro do Ministério Público, que em alguns casos faz sentido você ser um pouquinho mais rigoroso nessa fase. Só que o problema é que o STF não deixou a regra tão clara pra gente. Não saiu no voto detalhes sobre isso. Inclusive, os ministros ficaram num debate, eu vou até deletar essa parte da carreira específica, porque eu não quero que você anote aqui não. Numa outra oportunidade eu quero fazer uma análise mais detalhada disso aqui com vocês. Porque aqui eu precisaria de mais um tempo para a gente chegar lá. Então vamos colocar o que pode cair na sua prova. Eu posso eliminar o candidato pelo simples fato de ele estar respondendo ao inquérito ou ação penal? Por si só, não. Para que haja para que eu possa fazer essa eliminação, ele tem que ser condenado. Ele tem que ser condenado, tá? Essa que é a regrinha aqui. Se ele não foi condenado, eu não posso fazer a eliminação desse candidato. O STF não esclareceu para a gente se essa condenação teria que ser uma condenação transitária em julgado, porque ficou um debate, os ministros não conseguiram chegar a um consenso, eles deixaram assim meio genérico isso aqui e falaram que vão decidir isso numa outra oportunidade. Então o que nos interessa é que ele tem que ser condenado. Mas, professor, eu posso pegar os elementos da ação penal, eu posso pegar os elementos do inquérito e utilizar naquela fase de investigação social e com outros requisitos, com outros elementos eliminar esse candidato? Aí sim, veja, eu não estou eliminando tipo um cara crachá. Apresente uma certidão que você não responde a inquérito ou ação penal. Aí o cara responde, eu elimino ele? Isso aqui não pode. É óbvio que o órgão, tipo uma polícia civil, pode ir lá e fazer a investigação do cara e ver, ó, o cara está respondendo a 45 inquéritos, não foi condenado nenhum ainda, mas o cara está lá no meio, envolvido com ilícitos e etc e tal. A polícia tem elementos robustos na fase de investigação social e elimina o candidato por isso. Veja, eu estou eliminando ele pelo contexto e não pelo simples fato de ele estar respondendo a inquérito ou ação penal. O simples fato de responder por si só não é suficiente para fazer a eliminação do candidato. Beleza, vamos lá. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, podendo prorrogá-lo por igual período, enquanto houver cadastro de reserva. Errado. Eu só posso fazer a prorrogação uma vez, tá? Então esse item aqui está errado. Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E com isso a gente fecha esse bloco. E agora eu já vou avançar para o item seguinte, que é o tópico da Constituição Federal que fala da prioridade na nomeação. Olha só o que diz o artigo 37, inciso 4. O artigo 37, inciso 4 fala assim, ó, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os demais, sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Primeiro, só para explicar para vocês que a própria redação desse artigo aqui, ela é meio truncada, sabe? Tipo, o que seria essa história de prazo improrrogável previsto no edital do concurso público? Se o concurso público é passivo de prorrogação, enfim, não nos interessa quando isso aqui cai em prova, é na literalidade. Então não tente interpretar o que não dá para interpretar. Tem alguns autores que vão trazer algumas interpretações malucas aqui, mas é uma redação bem mal elaborada e isso acaba acontecendo, tá? Então esse improrrogável aqui não fica tentando interpretar. Talvez o que eles quiseram dizer assim, ó, durante somando os 2 prazos, que daí ele não vai mais poder ser prorrogado. Enfim, ficou esquisito esse negócio. Beleza, mas qual que é essa história de prioridade de convocação? O que eu quero esclarecer para vocês aqui é o seguinte, imagina que foi realizado, que a administração pública pretende fazer um novo concurso. Só que ela lança um edital para o novo concurso e ela tem um concurso público já realizado. Esse concurso público está vigente, ou seja, ainda está dentro do seu prazo de validade. E diga-se mais, existem candidatos aprovados. Existem candidatos aprovados esperando para serem nomeados. Perfeito? Então, olha só. Eu fiz um novo concurso público, só que eu já tinha um concurso público anterior
vigente e com candidatos aprovados. Chega a administração pública e resolve lançar um edital, por alguma razão, para um novo concurso. Professor, mas para que eles vão lançar um novo concurso se o concurso público anterior está vigente? Sei lá. Vai que o cara quis fazer por alguma razão específica. Nesse caso, eu tenho que dar prioridade para o candidato do concurso anterior, para o candidato já aprovado no concurso que já foi realizado. Por que isso? Para eu poder privilegiar o concurso público já feito. Imagina o seguinte ponto. Eu fiz 2 concursos públicos. Um concurso público foi no ano X, o outro concurso foi no ano X mais 1. Os dois estão simultaneamente válidos e os dois valem para o mesmo cargo público. A administração pública pode chegar e misturar as listas, dizer o seguinte, ó, eu estabeleci os mesmos critérios de pontuação nos 2 concursos. A administração pega e fala o seguinte, vão mesclar as listas. O candidato daqui tem mais ponto que o candidato de cima, então ele vai passar o candidato de cima. Juntar como se fosse uma classificação só. Pode? Não pode fazer isso. Porque eu não posso misturar as listas. A primeira lista é a prioridade. Primeiro eu tenho que zerar essa para só depois eu utilizar a lista subsequente. Isso que é a história da prioridade de nomeação. Inclusive, se eu nomear um candidato desse concurso público em detrimento do desse, o desse aqui passa a ter direito subjetivo à nomeação. Claro? Claro. Professor, mas agora me surgiram algumas dúvidas aí. Comecei a ficar um pouco em dúvida, professor. A primeira pergunta que eu quero fazer é, mas é possível fazer um novo concurso público se o anterior ainda está vigente? Eu posso fazer isso, professor? Em regra, pode. Deixa eu botar um asterisco aqui, ó. Pode. Pode fazer novo concurso público com o anterior ainda vigente? Só pela Constituição Federal? Pode. Porém, existem vários entes da federação que trazem vedação quanto a essa regra. Vou esclarecer para vocês. Por exemplo, a Lei 812, que vale no âmbito da administração pública federal, ela não deixa fazer isso. Então, na legislação pública federal, especificamente para cargos públicos, né, porque eu estou falando da Lei 812, então eu estou falando de regime estatutário, a Lei 812 ela traz uma vedação. O que a Lei 812 diz para a gente? Ela diz que você não pode fazer um novo concurso público se você ainda tem um concurso público anterior válido com candidatos aprovados ainda não nomeados. Então a gente tem que olhar para cada ente da federação conforme o caso. No âmbito federal você nem poderia fazer um novo concurso público. Tá? Então depende da regra de cada um. Alguns entes você pode fazer, mas tem que dar prioridade. E outros já existe uma vedação de você nem poder realizar um novo concurso público enquanto vigente o concurso anterior. Essa regra é bastante fácil, bastante tranquila, mas agora nós vamos entrar num tópico que essa daqui é aquela que a galera adora falar. Direito à nomeação. Afinal de contas, quando que o candidato passa a ter o tal do direito subjetivo à nomeação? O que é essa história de direito subjetivo à nomeação? Eu fiz o concurso público, eu obtive a minha classificação final e eu quero ser nomeado para o cargo. A administração pública vai lá e não faz a minha nomeação. Eu posso cobrar, exigir da administração pública que eu seja nomeado para o cargo público? Em algumas hipóteses, sim. Essas hipóteses em que você pode obrigar a administração a realizar a sua nomeação são conhecidas como direito subjetivo à nomeação. Direito subjetivo significa que é um direito do sujeito. Ou seja, é um direito que você pode chegar lá para a administração pública e falar o seguinte, ó, me nomeia. Você tem que me nomear. E se você não me nomear, eu vou no Poder Judiciário e o Judiciário vai te obrigar a fazer a nomeação. Isso é direito subjetivo à nomeação. O STF traz para a gente 3 hipóteses. Existem 3 hipóteses em que o candidato tem direito subjetivo à nomeação. Hipótese número 1. Você tem direito subjetivo à nomeação se você passa no concurso público dentro das vagas
previstas no edital. Se você obtiver uma aprovação dentro das vagas, a administração pública tem que realizar a sua nomeação. Tá? Essa é a primeira regra. Professor, esse dever é inafastável? Tipo assim, sempre ela vai ter que me nomear? Nem sempre, tá? Porque o que acontece? O STF, em algumas hipóteses, ele admite que não haja nomeação. Quando que não vai acontecer a nomeação? Quando você tiver uma situação, um caso superveniente, excepcional, que seja grave o suficiente e que seja necessário. Professor, esclarece melhor isso aí para mim. Se você passou dentro das vagas, direito subjetivo à nomeação. Ponto. Essa é a regra. Mas vamos pegar aí o caso da pandemia de Covid-19, tá? Não só a pandemia por si só. Não é o simples, não pode simplesmente chegar e alegar a pandemia. Mas aconteceu a pandemia e a pandemia fez cair demais a arrecadação. E além disso, você passou a ter necessidade de contratar pessoas para uma outra área. O que a administração percebe? Olha, o meu planejamento de nomear esse pessoal aqui não vai dar mais para nomear esse pessoal. Eu tenho uma situação que eu consigo comprovar, não estou só alegando que teve a pandemia, estou mostrando matematicamente. Eu preciso de pessoal para cá, preciso fazer isso e não preciso mais desse pessoal, porque a situação, o jogo mudou por causa da pandemia. Essa é uma situação superveniente, ou seja, posterior ao edital, excepcional, porque se Deus quiser a gente não vai ter pandemia mais tão cedo, né? É uma situação grave, porque de fato houve uma gravidade, e demonstrou que seria imprescindível, eu não teria uma outra solução que não fosse deixar de nomear esses candidatos. Nessa situação, eu posso afastar o direito subjetivo à nomeação. Mas a regra é que o candidato aprovado dentro das vagas será nomeado. Deixa eu colocar uma informação a mais para vocês aqui na jurisprudência do STJ. O STJ ele dá uma ampliada no alcance dessa visão do STF e fala para a gente assim, ó. Se você for aprovado inicialmente, no primeiro momento você estava fora das vagas, tipo, você era o 11º colocado e tinha 10 vagas, você está fora das vagas. Só que em virtude de diversas desistências, que acabaram acontecendo, você passa a constar dentro das vagas. Nesse caso aqui, você tem direito à nomeação. Professor, eu não consegui entender bem esse caso aí. Imagina assim, ó. Saiu um edital para um concurso público, o edital ele trouxe a previsão de apenas 3 vagas. Primeiro colocado, deixa eu fazer de novo. Vamos lá, vai ficar bom. Primeiro colocado, está dentro das vagas, vai ter direito subjetivo à nomeação. Deixa eu copiar isso. Segundo colocado, tem direito subjetivo à nomeação. Terceiro colocado, tem direito subjetivo à nomeação. O edital trouxe a previsão de apenas 3 vagas. Os 3 aqui terão direito à nomeação. Você, meu filho, bateu na trave. Você chegou quase lá. Faltou pouquíssimo. Você estava na 4ª posição. Não foi suficiente, mas você ficou bem perto. E é o que acontece. Aqui está o primeiro colocado. Aqui está o segundo. Aqui está o terceiro. Só que o terceiro passou num outro concurso público também. E ele não quis tomar posse. O que aconteceu? Você passa a ser o terceiro. Você passa a estar dentro da vaga do edital e passa a ter direito subjetivo à nomeação também. Segunda hipótese de direito subjetivo à nomeação. Quando houver uma preterição da ordem de classificação. Professor, o que é preterição da ordem de classificação? Você é o 5º colocado e nomearam o 6º e não te nomearam. Ou seja, a administração pública não observou a ordem de classificação, burlou a ordem classificatória do concurso público, você vai ingressar com uma ação judicial falando o seguinte, olha, eu deveria ter sido nomeado e não fui. Aí a administração pública vai lá e vai ter que fazer a sua nomeação. Terceira hipótese. Muita gente me pergunta, professor, saiu o edital
e o edital ele tinha lá o número X de vagas. No edital tinha o número X de vagas. Com o tempo, surgiram novas vagas, porque o pessoal foi se aposentando. E aí, em consequência, surgiram novas vagas. Ou a administração pública resolveu fazer um novo concurso público. Lembra daquela situação do novo concurso que a gente já comentou, que está na Constituição? Pergunta: novas vagas e novo concurso, por si só, geram direito subjetivo à nomeação? Não. O simples fato de você ter novas vagas ou de ter um novo concurso público não geram direito à nomeação. Certo? Então, só isso aqui, novas vagas, aqui eu botei mais, mas eu vou colocar assim, ó, novas vagas ou novo concurso, não são suficientes. Além disso, nós vamos colocar um mais aqui, ó. Mais. Mais o que, professor? Mais o que o STF chama de preterição arbitrária e imotivada. Professor, o que seria essa preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública? Seria a situação, por exemplo, de a administração contratar temporários para exercer a função do cargo efetivo. A situação da administração pública colocar um servidor que ocupa cargo em comissão para exercer as atribuições do cargo efetivo. Ela contratar terceirizados para desempenhar as atribuições do cargo efetivo. Tudo isso fora das hipóteses que a Constituição autoriza esses procedimentos. Então aqui eu tenho uma preterição arbitrária e motivada por parte da administração pública, porque tem um camarada aprovado no concurso, só esperando para ser nomeado. E a administração está nomeando outras pessoas no lugar desse camarada. Então, preterição arbitrária e motivada, alguns exemplos que o STJ nos ajuda a entender o que é. Usar terceirizados fora das hipóteses que isso seria possível. Colocar um servidor que ocupa cargo em comissão para desempenhar as atribuições do servidor efetivo. Colocar temporários no lugar do cargo efetivo. Tem que ficar bem claro, tá? É colocar o temporário indevidamente. Vou contar um caso. Durante a pandemia, teve muita contratação de enfermeiro temporariamente. Aí tinha um camarada que ele era enfermeiro aprovado no concurso público que não tinha sido nomeado. Aí designaram um enfermeiro temporário para as atribuições. Aí ele entrou com uma ação na justiça falando, ó, estão colocando temporário lá nas atribuições e eu estou aqui esperando. Aí o que a administração provou? Ela colocou aquele temporário, não é para ser o enfermeiro o tempo todo. Ela colocou aquele temporário somente para a pandemia. Ou seja, era correta a contratação do temporário. Isso não é preterição arbitrária e motivada. Porque acabou a pandemia, eu não preciso mais daquele enfermeiro. Então isso não gera direito à nomeação. Agora, se eu coloco um enfermeiro e fico fazendo sucessivas prorrogações, mostrando que eu preciso dele permanentemente, aí tem uma preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Galera, enfim, essas são as 3 hipóteses em que surge o direito subjetivo à nomeação. Passa dentro das vagas, preterição da ordem de classificação e surgirem novas vagas ou for aberto um novo concurso, mais a preterição arbitrária e motivada por parte da administração pública, né? Show, né? Show isso aqui. Mas agora vamos dar uma aprofundada nesse assunto? Eu tenho mais conteúdo para trazer aqui para vocês daqui para frente, tá? Primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês. Número 1. Essas vagas, elas devem surgir, essas regras, né, devem acontecer durante a vigência do concurso. Vou esclarecer aqui para vocês. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Você está fora das vagas. Está fora das vagas. Um candidato mais bem classificado que você desistiu. Aí você passa a constar dentro das vagas. Mas vamos supor que o cara foi nomeado bem ali, quase nos últimos,
nos últimos dias da validade do concurso público. Faltava, tipo, 3 dias para acabar a validade do concurso público, o camarada foi nomeado, o que estava dentro das vagas, esse terceiro colocado aqui. Ele desistiu uma semana depois. O concurso já tinha vencido. Você vai ter direito subjetivo à nomeação? Não, porque o concurso já tinha vencido. Você só vai ter direito subjetivo se o concurso ainda estivesse válido. Se ele foi nomeado e já desistiu no mesmo dia, ainda está durante a validade do concurso. Aí você tem direito subjetivo à nomeação. Agora ele desistiu após a vigência do concurso. Aí não tem o que fazer nesse caso, tá? Olha só. STJ. A desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola a mera expectativa de direito em direito líquido e certo, garantindo a nomeação do candidato que passarem a constar dentro do número de vagas previstas no edital. Essa é a primeira regrinha que confirma aquilo que eu trouxe para vocês, mas olha esse detalhamento. Foram analisadas as especificidades do caso concreto, não havendo omissão na apreciação. Por outro lado, ainda que comprovado nos autos a desistência do candidato melhor classificado, fazendo com que o recorrente passe a constar dentro das vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo direito à vaga disputada, desde que a situação fática que fundamenta o pedido tenha se dado dentro do período de validade do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que o concurso teve o seu prazo de validade concluído em 13 de agosto. Assim, não há que se falar em direito líquido e certo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado. Portanto, o que nós tivemos aqui é um caso de azar, né? O cara foi nomeado e desistiu. Só que não deu tempo de ele desistir durante a vigência do concurso. Ele já desistiu fora da vigência do concurso. O candidato subsequente não vai ter como pedir a nomeação. Que caso triste, hein, professor? É, mas é a vida. Às vezes pode acontecer uma situação como esta. Deixa eu acrescentar uma segunda observação, tá? Eu quero trazer para vocês aqui duas observações. Observação número 2. Nomeação tardia. Professor, o que é uma nomeação tardia? Aquela nomeação que decorre de uma ordem judicial. Eu vou trazer para vocês um exemplo. Joana foi aprovada em concurso público na primeira posição. Acontece que na última fase do concurso, ela foi eliminada. A administração pública não fez uma perseguição, nada disso. A administração realmente entendeu que ela não atendeu aos requisitos. Então não tinha nada em específico. Poderia ser a Joana, poderia ser o Pedro, poderia ser o José, poderia ser qualquer pessoa. A administração analisou o caso e achou que ela não tinha direito à nomeação, não atendia aos requisitos do cargo e eliminou ela. Nomeou o segundo colocado, nomeou o terceiro colocado, nomeou o quarto, nomeou o quinto colocado logo na sequência. A Joana ingressou com ação judicial e conseguiu provar que ela atendia aos requisitos. O Poder Judiciário mandou a administração pública colocá-la de volta no concurso público e realizar sua nomeação. Vamos supor que isso demorou 2 anos para acontecer. Vou mais além, vamos supor que foram 3 anos. Durante 3 anos ela não ingressou no cargo, não recebeu remuneração, não teve tempo de serviço, não teve promoções, não ganhou a estabilidade. Porque, veja, 3 anos, ela já teria ganhado tudo isso aqui. Remuneração, promoção, estabilidade, etc, etc. Como ela ficou 3 anos sem ingressar no cargo, ela não tem isso. Ela pode, na hora que ela ingressar no cargo, pedir na ação judicial que ela receba a indenização correspondente a tudo isso? Não. Professor, mas na reintegração tem, né? Reintegração tem porque você já está no serviço e é demitido legalmente. Aqui você não está no serviço público. Existe uma coisa que a gente chama de vedação ao enriquecimento sem causa. Se ela não está trabalhando, ela não vai receber remuneração. Ela ainda não foi servidora pública. Então, a nomeação tardia, decorrente de ordem judicial,
como regra, não gera direito ao recebimento da remuneração. Vou colocar assim, ó. Nomeação tardia não vai gerar a indenização pela remuneração, aquela remuneração que ela deixou de perceber durante esse período. Tá? Ela não vai receber indenização por isso. Ela não vai receber tempo de serviço. O tempo de serviço vai ser do dia que ela começar a trabalhar em diante. Ela não vai receber promoções. Ela não vai receber estabilidade. Nada disso. Ela vai ter que ralar desde o começo. Ou seja, ela vai começar a trabalhar efetivamente a partir do momento que ela ingressar no cargo de fato, sem receber indenização ou recomposição por tudo isso aqui. Exceto uma arbitrariedade flagrante. Professor, o que seria essa arbitrariedade? Por exemplo, descumprimento da ordem judicial por parte da administração pública. Segundo exemplo, quando... Veja, o caso que eu trouxe para vocês, eu falei assim, ó, foi a Joana, mas poderia ter sido qualquer pessoa. Foi um entendimento da administração. Agora imagina que foi uma perseguição. O cara não quis nomear a Joana porque ele... Ah, Joana, eu lembro da Joana. Cara, não gosto dessa mulher, vou sacanear ela. Aí é uma arbitrariedade, é uma situação específica. Aí sim ela teria indenização. Agora, genericamente, ela não recebe indenização nesse caso, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. A desistência de... Ah, isso aqui a gente analisou. Vamos trazer uma questão de prova para vocês. José foi aprovado em 11º lugar em concurso público para o cargo efetivo de analista de determinado ministério. O edital do concurso previa a existência de 10 vagas e a União, dentro do prazo de validade, que findou em 5 de janeiro de 2020, convocou e nomeou os 10 primeiros colocados. Ocorre que Carlos, candidato classificado em 10º lugar, não obstante tenha sido nomeado em 4 de janeiro. Ó, o concurso público venceu em 5. Ele foi nomeado um dia antes. Desistiu só em 5 de fevereiro, ou seja, ele desistiu quando o concurso público já tinha vencido. Tendo a administração federal, em 25 de fevereiro de 2020, tornado sem efeito o ato conforme publicação no Diário Oficial. José, entendendo possuir direito subjetivo à nomeação diante da desistência de Carlos, apresentou o requerimento administrativo visando a sua imediata nomeação. No caso em tela, consoante jurisprudência do STJ, o pleito de José, letra A, merece prosperar porque a desistência de Carlos sem respectiva convocação de José constitui preterição de forma arbitrária e motivada. Não tem essa preterição arbitrária e motivada. A administração não está sacaneando ninguém. Ela nomeou o cara porque o cara estava em 10º lugar, o Carlos. O Carlos desistiu, só que desistiu depois do prazo de vigência. Não tem preterição arbitrária e motivada. Merece prosperar porque a desistência de Carlos, sem a respectiva convocação de José, constitui ofensa aos princípios da eficiência, da boa-fé, da moralidade, da impessoalidade e da proteção à confiança. Esses princípios aqui, eles foram invocados pelo STF lá quando ele fixou aquela tese, dizendo que tem direito subjetivo à nomeação, se você passar dentro das vagas, eficiência, boa-fé, moralidade, impessoalidade, proteção à confiança, isso é o que gera o direito subjetivo à nomeação. Mas, galera, não tem nesse caso aqui, porque o direito ele não está dentro das vagas, primeiro ponto, e o cara só desistiu após o prazo de validade do concurso. Aí não dá tempo, tá? E aí um detalhe importante, tá? Em tese, essa questão aqui teve um probleminha, porque essa desistência ela aconteceu até depois do prazo para o camarada tomar posse, que seria de 30 dias. Mas isso também é irrelevante para o resultado final da questão. Não merece prosperar, pois não convolou. Convolou é bonito, né? Convolou é no sentido de não se tornou. A expectativa de direito não se tornou em direito subjetivo à nomeação, na medida em que a desistência de Carlos ocorreu após o término do prazo de validade do concurso, conforme decisão do STJ que nós vimos oportunamente. D. Não merece prosperar, pois não convolou sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.
Na medida em que ocorreu a desistência de Carlos, independentemente de ter acontecido antes ou após, ela deveria ter acontecido antes. Então não é independentemente, existe uma dependência da situação. Merece prosperar porque a nomeação de Carlos e o posterior ato, tornando-a sem efeito, constitui manifestação inequívoca da administração. Errado. Tornar sem efeito é apenas uma previsão do próprio estatuto, né? Quando o servidor é nomeado e não toma posse no prazo, você torna sem efeito o ato de nomeação. Isso não quer dizer nada em termos práticos. Então, por isso que o gabarito aqui acaba sendo a alternativa C. E com isso nós concluímos mais um bloco da nossa aula. Grande abraço a todos e até breve.